Olá a todos, bom, a gente vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades no texto bíblico. Eu vi um cidadão, não vou dizer o nome, porque no meu canal aqui nunca quero fazer esse tipo de discussão, né? Falando que o ser humano não é a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus, no caso, seria Adão. E ele usa esse texto exatamente aqui, tá? De Gênesis, capítulo de número 1, ok? Que nós estamos vendo aqui, ó. Deixa eu só puxar ele aqui, Gênesis capítulo 1, o verso de número 26. E ele está afirmando de que somente Adão é a imagem de Deus. Baseado nesse texto aqui, ele diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus e criou. Macho e fêmeas o criou. Veja bem, eu como sou tradutor da Bíblia, especialista na área de grego, hebraico, exegese, crítica textual, eu vejo muitas pessoas dizerem que a Bíblia ela está errada. Bom, tudo bem. Você disser que a Bíblia está errada, me prova que ela está errada. Aí ele pega o texto em português e me mostra uma coisa dessa daí, né? Dizendo que Adão, que era o verdadeiro ser criado por Deus, sem pecado, sem nada. Ele que é a imagem de Deus, o resto não é. Só que quando a pessoa diz que a Bíblia está errada, ela usa exatamente o texto em português. Só que a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, praticamente 95%, 98% escrito em hebraico, e os dois últimos por cento em aramaico. E o grego foi escrito, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, o que nós vemos contradições, é um texto em português, um texto que foi traduzido, que foi transliterado e que foi interpretado dessa forma. Porque presta bem atenção no texto aqui. E disse Deus, façamos o homem. Tá? A palavra homem aqui é Ish, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E dominei sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o réptil cerrado sobre a terra. Quem é esse aqui? É Adão. Tá? E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou. Macho e fêmea. Só que essa palavra homem aqui, ela já tem essa conotação aqui, ó. E disse Deus, façamos o humano, Adão. Só que Adão, ele é um adjetivo atributivo. Ele não é o nome da pessoa, Adão. Você sabia disso? Adão não é Adão. Adão é um ser, é um humano. Com a nossa semelhança, com a nossa imagem, com a nossa semelhança. E domina ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra. E sobre todo o réptil que rasteja sobre a terra. E criou, ó, Vaiebarecha, Elohim, e criou Deus. Criou o quê? O ser humano, Adão. Adão, que traduziram como Adão, traduziram como uma pessoa, mas não é. Adão, ele é adjetivo atributivo, um ser humano, conforme a imagem de Deus ele criou. A ele, macho, Zahá, o Nequevá. Ele criou tanto o macho quanto a fêmea a serem imagem dele. Ou seja, ele criou o ser humano macho, de gênero macho, e criou o ser humano de gênero fêmea, conforme a semelhança dele. Que no caso não é Eva, é Havá. Havá em hebraico quer dizer vida. Então, esse aqui é o interlineado do Dr. Edson de Faria Francisco. Bom, você pega a Bíblia, vai cair, estude Gartência, e diz, Vaiom Elohim, e disse Deus,
façamos Adão, o ser humano, Betsalimenu, a nossa imagem, tá? Conforme a nossa semelhança. Aí, ó. Então, e abençoou Deus o humano, não Adão, não a pessoa de Adão, não o Adão, mas o ser humano. Porque se o Adão, ele é o gene primário, e nós que somos descendentes da raiz dele, somos gene secundário, então, na verdade, nós temos a mesma imagem dele que reflete a Deus. Simples assim. E olha aqui que o Códice Leningrado B19A também diz aqui, ó. Vaiomer Elohim, e disse Deus, nasce Adão, passamos o homem, humano, tá? Não o homem pessoa. Agora presta atenção no que diz o léxico aqui, hebraico aramaico, de William e Holiday. Adão, perfeito cal, ser vermelho, tá? É um passivo e esfregado com ocre, ou seja, tingido de vermelho, pele de carneiro. É o refil imperfeito, vira a ser vermelho, que no caso seria o dom, tá? O ritpael imperfeito, ter um brilho avermelhado. Adão, ou Odom, né? Povo, pessoa. Tá? Mas na maioria das vezes com singular, Bnei Adam, tá? É Bnei Ha-Adam, homens individuais. Ben Adam, indivíduo, homens que são destruidores, inofensivos. Adam, ninguém, pessoa, individual, alguém, pessoas, homem. Então, na verdade, você vê que todos os léxicos trazem essas características, mas lá embaixo, depois de trazer que é uma pessoa, é um ser humano, ele diz que ele pode ser traduzido como Adão aqui, ó, o primeiro. Só que Adão aqui é o primeiro ser, a primeira pessoa, não é o nome dele. Por quê? Porque a palavra Adão, que traduzido erradamente como Adão, se refere à pessoa, ao nome próprio dele, mas não é. Aqui é um adjetivo atributivo, um ser humano, um ser criado semelhante a Deus. E o mesmo ser que foi criado semelhante a Deus, ele também é macho e fêmea, os dois gêneros. Por isso que ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra e sobre todo o resto que se move sobre a terra. Aí você diz aqui, mas o texto aqui não está dizendo que ele fez a mulher também imagem de Deus. Só falou o homem. Ok. Mas você tem que analisar o contexto que ele diz assim. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine o quê? O homem. Por quê? Porque ele é o cabeça. Ele é o cabeça. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Além dele criar o homem, ele criou quem? Macho e a conjunção aditiva aqui, e fêmea, que é exatamente o que está aqui. Quer ver? Fez massa, fez o homem macho e fêmea, os criou. Aqui, ó. O Nequevá. O Nequevá. Então, a conjunção aditiva aqui, no caso é o verbo copulativo. Então Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e a sua semelhança. E que, na verdade, a palavra Adão, ela tem o significado de ser humano, não de Adão, pessoa. Tá? Isso aí vamos deixar bem claro para a gente poder entender exatamente do que se trata o texto lá. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa lição. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui.
E nos vemos então numa próxima aula.